companheiras, bom dia companheiros. Estou aqui mais uma vez como Ricardo Scopel Velho, participando de vamos chamar assim, um debate, né? Esse nosso grande debate aí com a turma do Afronte, com esse grande portal de notícias do meio popular, dos movimentos sociais, das organizações de trabalhadores, que contribui aí há algum tempo já, produzindo conteúdos e produzindo reflexões a respeito do que é a produção de um mundo diferente na perspectiva da classe trabalhadora. E a reflexão que eu trago nesse vídeo é relacionado ao mês de setembro. O mês de setembro ele é histórico para a classe trabalhadora por conta de alguns eventos, né? A gente teve durante o mês de setembro desse ano, agora de 2023, o julgamento do primeiro terrorista, do primeiro, digamos assim, militante antidemocracia que o Brasil teve, né? O julgamento acontecido no STF condenou a 17 anos um senhor que se ergueu contra o Estado de direito por conta de achar que as eleições não valeram, de achar que os poderes constituídos não o representam e optar por uma perspectiva autoritária, de uma perspectiva conservadora, de uma perspectiva das elites brasileiras. Nós sabemos, e os nossos vários outros vídeos e textos que o portal apresenta, a gente sempre colocou a perspectiva de que este Estado, de que o Estado capitalista realmente não representa os trabalhadores. Ele é um mecanismo, ele é um sistema de manutenção da ordem de exploração do capital. Só que a gente também apresenta a perspectiva de que na luta de classes, os diferentes sujeitos envolvidos combatem para defender os seus interesses. Os atos de 8 de janeiro de 23 no Brasil são a expressão mais refinada do autoritarismo de uma burguesia vinculada aos interesses do capital internacional que estão no Brasil e que acham que nesse Estado não há espaço para trabalhadores, não há espaço para negros, para mulheres, para homossexuais, para a diversidade como um todo, para os indígenas, que tudo tem que ser privado, que tudo tem que ser privatizado e que os serviços públicos não devam existir. Na nossa perspectiva, esse julgamento em setembro rememora outras experiências dos trabalhadores que precisam de organização e, quando assim lutam de forma organizada, na busca dos seus interesses, na busca de uma melhor qualidade de vida, de um aumento de salário, ou melhor ainda, para que o salário não mais exista e que toda a produção social seja fruto da própria fruição do trabalhador, esses movimentos e essas organizações são duramente combatidas. E aí, de novo, setembro, um 11 de setembro de 1973, no Chile, acontecia um golpe de Estado. O governo então existente no Chile, o governo da Unidade Popular, liderado por Salvador Allende, o presidente conhecido entre os chilenos como companheiro presidente, tentou erguer uma série de políticas públicas, uma série de ações do Estado que desapropriaram empresas multinacionais, que desapropriou riquezas que eram privadas, exploradas pelo capital, para que servissem aos trabalhadores, que servissem para alimentar, que servissem para educar, que servissem para dar saúde para a classe trabalhadora no Chile. E naqueles idos de 11 de setembro de 73, portanto fazendo 50 anos, agora no mês de setembro, foi duramente combatido pelas classes burguesas do Chile e pelas classes burguesas organizadas em âmbito mundial. O golpe de Estado deferido contra Salvador Allende em setembro de 73 foi articulado, fundamentado e apoiado militarmente por forças estrangeiras, principalmente vinculadas aos Estados Unidos, então numa crise de hegemonia por conta de vitórias populares em todo o mundo, apoiadas pela então União Soviética, a guerra de libertação na Argélia, os combates no Vietnã das forças populares. Ou seja, o governo americano e a burguesia e o capital internacional sabia que aquela experiência chilena da Unidade Popular, que dava poder real para os trabalhadores, que criaram os cordões industriais,
que criaram sistemas de troca não mercantil, mas de produção de uma cooperação propriamente dito, era uma experiência que a América Latina via apenas em Cuba. Então seria realmente uma cabeça de ponte, como se fala nos meios militares, seria um exemplo a ser seguido por várias outras classes trabalhadoras no continente. Então ela precisava ser derrotada imediatamente de forma violenta, como o foi. O general Pinochet, naquele setembro de 73, deferiu um duro golpe contra as organizações, contra os movimentos, contra os sindicatos, as associações culturais, os jovens estudantes que lutavam por uma sociedade chilena liberta de toda a exploração que viveu como colônia e como neocolônia durante muito tempo. Então, nessa nossa reflexão que a gente quer trazer essa experiência dos 50 anos do golpe contra a experiência chilena e, ao mesmo tempo, comparar com o 8 de janeiro de 23 no Brasil. Por quê? Porque são tipos de golpe de Estado que no Chile foi vitorioso pelo amplo apoio militar e político das classes burguesas nacionais e internacionais, e o golpe de Estado tentado no Brasil, que na verdade tinha o apoio de algumas elites, mas que sabem que o Estado democrático de direito precisa ser melhor, digamos assim, gerido, que ele precisa conter conflitos, que ele não pode acelerar ainda mais os conflitos de classe. Então a opção da burguesia brasileira é pela conciliação. A opção da burguesia brasileira é transacionar com este Estado democrático e por meio de um Congresso Nacional eleito, com representantes altamente alinhados com esse projeto do capital mundial, é mais fácil ceder algumas migalhas para políticas públicas que atendam os trabalhadores do que simplesmente derrubar esse Estado como esses ultra-radicais liberais, autoritários, conservadores que tentaram dar esse golpe no Brasil de forma quase ingênua, de forma quase, digamos assim, infantil, porque acharam que juntando algumas milhares de pessoas em Brasília e atentando contra os símbolos do poder, estariam realmente derrotando um governo. Faltou-lhes a análise de conjuntura, faltou-lhes análise teórica de como funciona um Estado democrático pró-capitalista. E é nesse sentido que eu gostaria de deixar neste vídeo registrado que essas experiências históricas que nós temos como o caso chileno e como o caso brasileiro devem nos ensinar muito sobre como funciona digamos assim, o mecanismo da contra-revolução, o mecanismo de aniquilamento das forças populares. No caso chileno, como elas estavam amplamente organizadas em sindicatos, em movimentos populares, em movimentos culturais, essa elite burguesa capitalista precisou desferir um golpe violento, usando de todas as forças militares disponíveis para esmagar a classe trabalhadora naquela quadra histórica lá de 73. No caso brasileiro, a opção mais moderna, mais atualizada, mais flexível da contra-revolução é incorporar os trabalhadores ao consumo, incorporar os trabalhadores a uma lógica individualista, a uma lógica fragmentada que faça com que eles não se compreendam como classe trabalhadora, que eles não se compreendam como pessoas que precisam estar cooperando, que precisam estar estudando, que precisam elevar seu grau de consciência ao nível de saber que estas organizações políticas de trabalhadores é que podem substituir o Estado do capital, que precisam colocar esse Estado do capital abaixo, mas já sob direção dos trabalhadores, e não apenas de representações ou de parte de trabalhadores e grande parte dessa burguesia, seja a burguesia agrária brasileira, na sua bancada do boi, ou na bancada da Bíblia, ou na bancada da bala, né? Os 3 Bs que a gente tem no Congresso Nacional. Então a experiência do setembro para os trabalhadores ela é muito dolorida, porque essas violentas formas de luta de classes que a burguesia escolhe se adaptam à ampla organização dos trabalhadores que o caso chileno nos mostrou. No caso brasileiro, e finalizo essa nossa conversa de hoje, é diferente. Aqui no Brasil nós precisamos compreender que as nossas organizações precisam deixar de ser caudatárias, precisam deixar de ser submissas às formas burguesas
e as formas liberais de organização da vida cotidiana. Nós precisamos avançar fortemente nos estudos, nas lutas e na produção de uma sociabilidade, de um relacionamento entre os trabalhadores que nos propicie um poder real, que nos propicie colocar em nossas mãos a possibilidade de construir, de alinhar, de tecer as linhas do futuro. Nesse sentido é que abre-se um outubro. E os outubros, falaremos sobre isso nos próximos vídeos, são muito mais promissores para a nossa classe. Algumas grandes revoluções na história mundial aconteceram no outubro. Como diz nossa música e algumas organizações brasileiras, outros outubros virão. E nesses outubros, novas reflexões, novas categorias, novas experiências para que a gente possa pensar e aprofundar nossa interpretação desse mundo para poder transformá-lo. Esse é o nosso grande objetivo. Grande abraço a todos e a todas. Abraço para a nossa turma, para a nossa equipe do Afronte, que só cresce com essas crianças que andam se multiplicando por aí. Grande abraço e até a próxima.